Olá! Dando continuidade à nossa aula anterior, vamos agora configurar o gradil vertical do nosso modelo de guarda-corpo. Selecione o mesmo, na paleta de propriedades, editar tipo. Na seção de parâmetros construção, nosso alvo agora é o parâmetro colocação do balaustre. Clique em editar. É aberta a janela de configuração dos elementos verticais da estrutura do guarda-corpo. O Revit subdivide esses elementos em duas seções diferenciadas. Uma, a primeira aqui do padrão principal, onde nós configuramos a sequência de elementos verticais que irão preencher todo o comprimento de um segmento de um guarda-corpo. E nesta segunda seção, logo abaixo, aqui em polos, onde nós podemos configurar os balaustres iniciais, de extremidade e finais. Os demais parâmetros aqui compreendem o comportamento, a forma como esses elementos irão se distribuir. Começando pelo padrão principal e olhando aqui este modelo da janela de visualização, numa primeira identificação, nós temos este elemento intermediário, é este balaustre regular que está configurado nesta primeira tabela. Os demais são os balaustres de extremidade, são os balaustres de polos, que o Revit chama. Então, nós temos um poste inicial, um poste regular do padrão principal e aqui um poste final. Não podemos ver um poste de canto porque este modelo de exemplo é apenas um segmento contínuo, ok? Nós identificamos o poste de canto neste nosso modelo que estamos trabalhando, seria este elemento, é um poste de canto. Vamos devagar porque as configurações aqui são bastante complexas e intensas, bem diferente do que acontece com os corrimãos não contínuos. Então, primeira coisa que nós podemos fazer aqui na seção de padrão principal é definir a quantidade de elementos que irão se repetir neste segmento. Selecionando através do número de ordem uma linha inteira, nós podemos duplicá-lo, excluí-los e também alternar a sequência de posicionamento entre os mesmos. Podemos ainda definir o tipo de cada um destes elementos dentre as famílias de balaustres que estejam carregadas no template, definir uma base para o mesmo, ou seja, a partir de onde, de que nível este elemento está sendo inserido. Também tem uma caixa de seleção ativada aqui no canto direito do campo valor, onde são listados todos os elementos horizontais que estejam configurados no modelo. Então, observe aqui os nossos corrimãos não contínuos e o corrimão superior, além do hospedeiro, que é o nível base de inserção do guarda-corpo. Um deslocamento da base, um elemento de topo, ou seja, até que altura este elemento vai chegar. Também são listados os corrimãos existentes. Então, observe que o referencial de altura para um balaustre sempre vai ser um elemento de corrimão, um elemento horizontal. Podemos ainda definir um deslocamento deste topo, a distância deste elemento em relação ao anterior. Vamos aproveitar que nós duplicamos este primeiro, vamos alterar aqui essa distância para 40 centímetros e permanecer o segundo com 1 metro. Clique em aplicar. Aqui na janela de visualização, nós já podemos ver o que aconteceu com a distribuição dos mesmos. E o deslocamento é uma movimentação lateral aqui em relação ao eixo de inserção do guarda-corpo.
Por partes. Para a diferenciação, família de balaústres. Para o primeiro elemento, vamos alterá-lo para esta forma quadrada de 25 milímetros. Aplicar. Observe aqui a diferença. Então, nós já sabemos que este balaústre regular é este elemento aqui. A base do mesmo está marcado como hospedeiro. Vamos alterá-lo para o corrimão 0,05, que é o mais inferior ali. Olha ali. Esta é a base de inserção deste balaústre. Deslocamento da base. Vamos exagerar aqui, ponto 10, Enter, aplicar. Ele se afasta 10 centímetros em relação ao seu nível base. O topo, vamos dizer que nós queremos que ele chegue até o elemento de corrimão superior, aplicar. Ele se estende até o elemento do corrimão superior. Deslocamento do topo. Vamos supor, vamos exagerar aqui também, que nós queremos que ele avance 10 centímetros para cima. Aplicar. Se estendeu 10 centímetros para cima. A distância do anterior, 40 centímetros. Então, aqui nós temos o poste inicial do segmento, o Revit passou em 40 centímetros e inseriu este balaústre padrão. Na sequência, o próximo elemento, a distância do anterior é de 1 metro, então, a partir deste elemento, 1 metro, o Revit inseriu este balaústre de ordem 3. Acabou a sequência, acabou o segmento. O que o Revit faz? Ele lê padrão final e insere o poste final que está configurado aqui na seção polos. Caso houvesse mais extensão do guarda-corpo, ele iria continuar a colocar os elementos. Para uma melhor visualização disto, vamos alterar a distância do anterior deste elemento 3 para, por exemplo, ponto 20. Enter, aplicar. Olha lá. Entendeu a sequência do looping? Então, começou o segmento, poste inicial, 40 centímetros, elemento 2, 20 centímetros, elemento 3, ainda tem segmento do guarda-corpo para completar. Ele vai ignorar o padrão inicial, este elemento 1, que seria este poste inicial, e prossegue este loop de balaústres de padrão principal. 40 centímetros, elemento 2, 20 centímetros, elemento 3. E aqui acabou a sequência, não tem mais espaço, ele fecha o segmento com o padrão final, que é o poste final. Ficou claro isso, né? E por fim, a questão do deslocamento, apenas a título de exemplo, vamos dizer que o elemento 2 vai estar afastado de 5 centímetros do eixo de inserção do guarda-corpo. Aplicar, olha ali o que aconteceu. Vamos mudar a visualização aqui para uma elevação. Observe, todos os elementos corrimão 2 existentes neste segmento se deslocaram de 5 centímetros a partir do eixo de inserção. Certo? Vamos voltar aqui para a vista 3D. O padrão de quebra, nós só vamos conseguir ver como funciona aqui no nosso exemplo. O mais importante é entender que ele funciona em conjunto com este parâmetro postes de canto da seção polos. Caso ambos estejam configurados como cada segmento final, então acontece isto daqui, é como se ele mesclasse um poste de canto com o nosso balaústre do padrão principal. Como o poste de canto chega até o corrimão superior, então é este elemento que nós estamos identificando. Agora, se nós alterarmos aqui postes de canto em nunca,
para não colocar o poste de canto? Aplicar, aqui não dá para ver, ok, aplicar, vamos ver aqui na nossa imagem. Olha ali o que aconteceu. Agora nós estamos vendo o nosso poste de padrão principal. Ele não chega até o corrimão superior. Entendido? Isso porque nós tiramos a inserção do poste de canto, mas dissemos ao Revit que ele deve colocar um balaustre de padrão principal na extremidade aqui na virada. Muito bem. Editar tipo. Outra observação importante. Padrões de quebra em, se marcarmos aqui como nunca, observe que automaticamente ele desativa os postes de canto. Então, ele não coloca nem o balaustre de polo, de poste de canto, e nem um balaustre no final da extremidade. Aplicar, ok, vamos ver lá no nosso, aplicar. Olha ali. Aí você vai me dizer, mas, professora, tem um balaustre de canto aqui. Não, não é um balaustre de canto. Este balaustre é o primeiro da nossa sequência, este daqui, olha, que está mais alto, que está começando aqui no início. Como não tem um poste de canto, este é um novo segmento, este é o início do segmento. Então, ele colocou este poste, distanciou de 40 centímetros, colocou o segundo, 20 centímetros, colocou o terceiro, e aí acabou, ele colocou um último aqui na extremidade final. Cuidado, hein? Não confunda. Na janela de propriedades de tipo, vamos voltar lá para editar a colocação do balaustre. Vamos retornar aqui como cada segmento final e atenção! Alterou aqui novamente, altera o postes de canto, senão ele vai ficar sempre como nunca, por padrão, tá? Porque nós desativamos aqui, olha, mais uma vez. Colocou como nunca, observe ali, olha lá embaixo, olha. Ele já desativa. E se clicar no nunca, ele passa a ser nunca. Se alterar aqui novamente para cada segmento final, ele mantém o nunca. Então, altera aqui novamente. A questão do padrão de quebra em ângulos maiores do que. Este tipo de configuração nós geralmente conseguimos ver apenas quando nós temos cantos arredondados. Então, vamos supor, deixamos aqui padrão de quebra em ângulos maiores do que 0 grau, por enquanto, só para a gente ver como funciona. Aplicar, ok, vamos fechar essa janela. Vamos alterar o caminho deste nosso guarda-corpo. Vamos criar aqui um arco em concordância. Essa distância está boa. Concluir o modo de edição. Virar essa visualização aqui um pouquinho. Vamos esconder esta parede. Seleciona HH. Seleciona o guarda-corpo HH. Pronto, assim está melhor, tá? Então, aqui a gente vê que começa a acontecer uma bagunça de elementos aqui, né? Vamos selecionar nosso guarda-corpo, editar tipo, colocação do balaustre, editar tipo. Vamos fechar essa janela aqui por enquanto. Nesta situação, nós podemos ver claramente que nós temos aqui um poste de canto, que é este poste final aqui da sequência, em função desta opção postes de canto em cada segmento final estar ativada. Então, vamos inicialmente aqui colocar um nunca, aplicar. Observe que sumiu o nosso poste de canto. E aqui, nós temos na sequência um poste do padrão principal, que é esse elemento 3, que é o redondinho, em função de nós termos marcado o padrão de quebra em ângulos maiores do que não importa. Por exemplo, se nós colocarmos 90, observe que não altere em nada. Vamos alterar a distância do anterior para, por exemplo, ponto 40 também. Enter, aplicar. Há uma movimentação, mas aqui nesta curva,
o elemento continua sendo inserido porque nós marcamos aqui ângulos maiores. Se nós tirarmos, colocarmos como cada segmento final, aplicar. Olha ali o que aconteceu com a imagem. Ele inseriu o nosso balaustre padrão no final deste segmento grande, certo? Mas aqui na curva ele não colocou nada. Mais uma vez, ângulos maiores do que, não importa este ângulo. Podemos colocar aqui 30, por exemplo. Aplicar. Ele colocou no mesmo lugar, na curva, o elemento vertical. Olha lá de novo, 90 graus. Aplicar, olha, no mesmo local, tá? Então, cuidado com essas configurações aqui de ângulos maiores do que. Vamos fechar aqui a nossa janela, voltar à forma original do nosso guarda-corpo. Vamos criar aqui na reta, selecionar e deletar esta curva da forma. Concluir o modo de edição. Editar tipo, editar tipo. Vamos continuar aqui. Abrir a janela de visualização, vamos corrigir essa bagunça toda que nós fizemos. Família de balaustres, vamos alterar aqui para redondo 25, que é o que estava, vamos excluir este último. A base desse é o hospedeiro, né? Como estava originalmente, aqui 0. Aqui vai ser elemento de corrimão superior? Não, corrimão 90. Deslocamento do topo 0. A distância do anterior, por enquanto, pode deixar como ponto 40, deslocamento lateral de 0. Aplicar. Vamos corrigir aqui também cada segmento final aqui embaixo. Aplicar. Bem, justificar. O justificar, nós temos as opções de início, final, centro e espalhar padrão para caber. No início, é óbvio, né? Tem o primeiro poste da sequência, 40, 40, 40, até atingir o final, até não ter mais espaço para inserir um outro balaustre padrão. Fim, a mesma situação, só que do lado oposto. Então, agora ele vem pelo poste final, 40, 40, 40, sobrou esse trechinho. Centro, aplicar. O Revit faz uma média aritmética aqui, vamos abrir uma vista frontal para entender melhor. Ele pega o comprimento do segmento do guarda-corpo inteiro, calcula o meio, distribuiu 20 para a esquerda, 20 para a direita, inseriu os postes e aí distribui os demais nas suas respectivas sequências. Então, observe que sobra um espacinho aqui de mesma distância em ambas as extremidades. Nesses casos, é onde nós podemos solicitar o preenchimento do excesso de comprimento com algum elemento. Então, por exemplo, um quadrado de 25, espaçados de 0,10 centímetros. Olha ali o elemento. Porém, observe o seguinte, este elemento de preenchimento, ele não pode ser configurado em relação ao seu nível de base nem ao seu nível de topo. Tá? Você insere o elemento, mas ele vai sempre partir do nível base até o nível mais alto do guarda-corpo. É um recurso interessante, porém, cuidado. Vamos marcar aqui como nenhum, aplicar. E, por fim, justificar, espalhar padrão para caber, aplicar. O Revit também faz tipo uma média em relação ao comprimento e distribui os elementos de forma igualitária pelo segmento todo, ignorando este parâmetro da distância do anterior. Em relação a utilizar balaustres por degraus nas escadas, esta seção aqui de baixo, nós vamos ver no exercício seguinte, quando formos trabalhar com o guarda-corpo que está instalado ali no nosso modelo na escadinha. E a questão dos polos,
praticamente as mesmas configurações dos balaústres padrão, com essa questão do espaçamento, que é o que nós ainda não vimos. Estando o poste inicial setado com espaçamento positivo de 1,25 centímetros. Faz referência a esse ponto de início. Neste ponto, onde está começando o nosso corrimão não contínuo inferior. O nosso segmento de guarda-corpo começa daqui e se estende até este ponto de extremidade aqui. Então, neste campo, o que nós estamos vendo acontecer? Ele disse para o Revit: eu quero que você posicione o meu balaústre inicial a 1,25 centímetros a partir deste ponto. É o que o Revit fez. Se aqui é o início do segmento do caminho do croquis, ele afastou e agora o eixo desta peça está distante de 1,25 centímetros. Vamos alterar isso aqui no exagero para 5 centímetros. Aplicar. Olha ali, ó. Entendeu? Trouxe 5 centímetros para cá. O eixo, tá? O eixo da peça em relação ao início do caminho do croquis. A mesma coisa lá no final, é negativo, né? Olha o plano cartesiano aí, hein? Movendo para a esquerda. Então, aqui, por exemplo, menos 0,05, Enter, aplicar. Olha ali, ok? Recuou em relação ao ponto final do caminho do croquis do guarda-corpo. Entendido? Esse tipo de parâmetro é muito interessante para colocação de gradil, assim, de guarda-corpo, em borda de terraço, né, de varanda, onde nós só temos uma borda livre. Vamos voltar aqui aos valores originais. E por que isso também? Óbvio, se você colocar aqui como 0, antes da gente encerrar esse assunto, olha o que acontece. Se o guarda-corpo está, o ponto de início dele, do caminho do croquis é aqui, nessa peça do corrimão, então, obviamente, que essa metade desse balaústre ficaria embutido na parede, né? Então, é por isso que a gente vai tomar atenção para este campo, para os postes de extremidade inicial e final. Esses ajustezinhos aí. É um erro bastante recorrente no Revit, para quem não conhece, fica naquela dúvida. Por que está embutido na parede? Porque não sabe manipular esse parâmetro. Já vimos todo o geral das janelas de configuração de balaústres. Então, vamos criar o nosso agora? Vamos lá. O nosso objetivo vai ser criar o gradil vertical, fazendo com que os elementos se repitam em painéis de 1 em 1 metro. Então, vamos considerar este balaústre irregular, este primeiro elemento, como a moldura, tá? Como essa moldura aqui do nosso painel. Como ele é o primeiro elemento dessa sequência do Revit, pode até deixar essa configuração de espalhar padrão para caber. Nós vamos ficar dentro da nossa norma. Para diferenciarmos este elemento, vamos marcar aqui o topo dele como sendo o elemento do corrimão superior. A família de balaústres pode ser esse de 25 milímetros mesmo. A distância do anterior, como ele vai ser o primeiro da sequência, vamos setar como 0. Por quê? Porque senão ele vai ficar embutido no poste inicial. Ele é o primeiro elemento da sequência, certo? Agora, vamos clicar aqui no número de ordem, vamos duplicar e configurar o primeiro poste da sequência do nosso painel. Começando pela família do balaústre, para ficar diferente, vamos colocar esse quadrado de 20 milímetros. A base, vamos colocar o corrimão 0,05 para ele começar aqui de baixo, sem nenhum deslocamento. Elemento de topo, corrimão 0,90. E a distância do anterior,
A NBR 14718, como vimos nas aulas anteriores, estipula que o espaçamento máximo entre os elementos de gradil não pode ser superior a 11 centímetros. Então, vamos setar aqui como 10 centímetros. Por enquanto, ele só vai repetir um elemento a partir desse, certo? E ao chegar ao final da sequência, ele vai colocar o padrão final. Mas e se não acabou? Ele deveria colocar este primeiro elemento aqui, que é o nosso perfil delimitador. Então, agora, neste campo, que é o único ativo para estes elementos do padrão inicial do padrão final, é a distância do anterior, 0,10 centímetros. Estou dizendo para o Revit o seguinte: Revit, não acabou a sequência. Então, espaça 10 centímetros e recomeça. Então, o que ele vai fazer? Vai inserir o nosso elemento principal ali, delimitador do painel. Vamos aplicar aqui para você entender isso melhor. Olha ali como está ficando. Mas nós não queremos essa configuração. Nós queremos que o painel tenha 1 metro de largura. Então, primeiro, vamos renomear esse daqui como regular e este daqui como um elemento base, gradil. Então, vamos selecionar o nosso elemento de gradil e vamos duplicá-lo 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora no total, nós temos 10 elementos, olha lá, distanciados de 10 centímetros cada. Aplicar, agora sim. Olha ali o nosso painel vertical. Cada segmento final que está marcado, cada segmento final. Vamos colocar aqui no 3D, olha ali a diferenciação entre os elementos, né? Os quadradinhos aqui são o nosso gradil. Este do meio é o nosso regular e os demais são os de extremidades. Vamos trocar aqui o regular para 20 milímetros também, para ficar diferente dos de postes de canto. Redondo, 20 milímetros. Aplicar, certo? Então, vamos fechar a janela de visualização. Ok. Aplicar, olha lá. Ok. Prontinho. Olha ali que bacana o nosso gradil. Muito intensa essa aula, né? Muita configuração para fazer. Deixa eu esconder isso aqui, HH. Vou colocar a visualização de cores consistentes. Ok? Agora você deve estar se perguntando, mas professora, como é que a gente configura o material do balaústre? Boa! Para os corrimãos, nós vimos que são perfis. Mas os balaústres são famílias, então a única maneira é editando a família. Aonde elas estão localizadas? Navegador de projeto, vamos localizar ali as famílias, guarda-corpos, eles estão aqui, olha. Balaústre, aço, plano de pé, quadrado, redondo. Nós estamos usando aqui no nosso gradil o quadrado e o redondo. Expande a família. Qual é o perfil que nós estamos utilizando do quadrado? É o de 20 milímetros. Selecionou? Clica 2 vezes, olha ali, janela de propriedades de tipo deste elemento, desta família. Simples, né? Duplicar, 20 milímetros, aço, inox, para ficar igual ao do corrimão não contínuo. Material do balaústre, clica à direita do campo valor, vai abrir o navegador de materiais, no seletor de categorias metal, qual que nós usamos ali mesmo? Foi metal, aço inoxidável polido, né? Ok. A largura 20, não vamos mexer, ok. E agora, vamos fazer a mesma coisa para o redondo, que é o nosso balaústre regular. Esse é o do gradil, 20 milímetros inox. Agora o regular, que é o redondinho de 20.
Clica 2 vezes, abriu propriedades de tipo, duplicar, 20 milímetros aço inox, material, aço inoxidável polido, ok, ok, pronto, já criamos 2 novos tipos de balaústres. Seleciona o guarda-corpo, editar tipo, colocação do balaústre, editar, e agora a gente altera aqui, olha, família do balaústre. Ele está lá no finalzinho ali, redondo, 20 milímetros, aço inox. E para os demais, o quadradinho de aço inox. Aqui funciona como anterior, selecionou Ctrl C, Ctrl V nos demais. Prontinho. Aplicar, ok, aplicar, ok. E lá está, agora tudo de aço inox. Não é tão difícil assim, né? É apenas atenção nos detalhes. Refaça este exercício e estude com calma os parâmetros de configuração dos balaústres. É tudo uma questão de prática. Na próxima videoaula, dá um ok aqui, nós vamos continuar estudando a seção de parâmetros construção, aplicando o nosso guarda-corpo na escada, ok? Então, salve o seu trabalho, bons estudos e até lá!